Olha, vamos começar aqui, ó, pela Estrada do Cerne, que vai ter investimentos de 5 milhões, 5,8 milhões, né, para reformas do DR abrangendo os trechos que cortam aí entre Castro, Piraí do Sul, saindo aqui de Campo Largo, né? É uma estrada já antiga, que requer atenção, requer o desenvolvimento para a agrícola. Então, é o Estado colocando dinheiro para recuperar a estrada. Aqui para o Ponta Grossa tem um projeto da prefeitura já um pouco mais forte nesse sentido, né, para fazer uma recuperação de estradas. A gente espera que isso venha trazendo aí a possibilidade da geração de riqueza. Já o Paraná, Márcio, deixa de arrecadar 1 bi de reais com a redução de ICM, né, em nota publicada pelo DIEESE. O departamento faz alerta sobre a perda de receitas tributárias dos estados e municípios. Eu acho que isso aí está muito bom. Eu acho que o Estado e o município têm que aprender a utilizar melhor o seu recurso, a União também, né? A gente tem que saber utilizar bem o recurso público e não essa máquina de arrecadar, 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 qualquer coisa, vamos arrecadar mais. Não. O ponto é que a gente precisa realmente trazer resultados, ser eficiente, né? Conseguir converter o dinheiro público em boas ações. E uma boa ação no momento é isso, é tirarem os tributos de ICM dos combustíveis para fazer que o país se movimente. Quem faz o país se movimentar é o empreendedor. E o empreendedor é quem manda nessa coisa toda, né? Agora, eu não sei se essa redução vai aguentar depois da eleição, Gustavo. Você entende que isso vai continuar? Na realidade, eu acredito que possa não continuar com a mesma força que está tendo. Acho que os estados devem e municípios devem fazer um esforço para que isso continue, né? Mas eu acho que isso aí é um indicativo que essas reduções aquecem a economia e aquecendo a economia, a gente tem que fazer essa avaliação lá no final. E a avaliação, claro que daí é subjetivo, quanto a gente perderia se não tivesse feito essa redução, se não tivesse aquecido o mercado. Porque a conta é muito simples, né? Deixa de arrecadar não sei quanto. E quanto arrecadou com o que não caiu, né? Com o que a gente não deixou de faturar. Porque não adianta você ter 10, 15, 20% de nada. É melhor você ter 5% de alguma coisa, 1% de um monte de coisa. Então, esse pensamento e essa conta é que estados, municípios e União devem fazer. E não simplesmente a conta simples, né? Você pega a hora que você elevou o consumo, e aí você fala, deixou de arrecadar, porque com o consumo elevado a gente arrecadaria mais. E não é por aí não. Né? A gente precisa analisar isso com olhos de empresa e não com esse olho simplista. Então eu acho que existe possibilidade de a gente manter, tem que ver a disponibilidade dos governadores, a disponibilidade dos prefeitos, porque tira da mão deles, né, um comando, né? Claro, você tendo mais receita, você consegue ter mais ações, tendo mais ações, você vai ter uma eficiência diferente. Então, esse comando, que eu acho que a análise, o bom gestor, sabe que quem paga as contas é o empresário, é o empreendedorismo. Muito bem. Agora, tem algumas coisas que acontecem com o poder público que a gente fica assustado. A prefeitura de Ponta Grossa, ela, em matéria, ela tem algumas coisas que ela vai bem. Não dá para generalizar. Mas em Claro. matéria de transporte, tá terrível. Terrível. Eu não lembro, sinceramente, não lembro de uma época que fosse tão, tão, tão ruim a, ou como está sendo administrado o trânsito na cidade de Ponta Grossa. Márcio? O planejamento inexiste. Dá a impressão que estão brincando. É pior do que brincar com Lego. O que fizeram? Pegaram e puseram os ônibus passando no meio da praça. Primeiro que onde é que já se viu ônibus passar no meio da praça? Aquela rua é para passar carro e olha lá, que é no meio de uma praça. Isso. Não é para passar ônibus, não é para passar veículo pesado. Mudaram lá. Mudaram lá. O que aconteceu? É óbvio que
a via não aguentou a passagem dos ônibus. Aí a prefeitura emitiu um alerta aos usuários do transporte coletivo sobre desvio de rotas de ônibus que circulam pela região central, especialmente o ponto azul. As mudanças passam a valer a partir de hoje. A medida foi tomada depois que o asfalto da Rua Saldanha Marinho, no cruzamento com a Rua Santana, começou a ceder na manhã de ontem. A reportagem do DC+, constatou o início da formação de buraco lá. E não é buraquinho, não é desses buracos que eles deixam criar, não. É buraco grande, a galeria cedeu. De acordo com a prefeitura, obras de manutenção em galerias vão ser realizadas nos próximos dias. A reportagem do Diário dos Campos questionou pela manhã, já pela manhã, se o problema decorre da passagem de ônibus pela região, o que passou a ocorrer em agosto, mês passado agora, mês passado. Até o momento do fechamento, ou seja, quando fechou o jornal, né, a prefeitura simplesmente não deu retorno. Para você ver como é que ela cuida. É aí que depois reclamam, porque vocês batem lá, onde é que já se viu, a prefeitura tal. Olha aqui, mas fazem, procuram. E não adianta, se consertarem, primeiro que vai ficar um tempão para consertar a galeria, e vão consertar a galeria, o restante da rua não aguenta. Mais um detalhe, vão esperar o quê? Um ônibus desse passar em cima de uma criança ali no meio da praça? Porque é perigoso, ele é muito estreito, né, Márcio? Porque não tem acostamento, não tem nada. Ali não foi uma rua feita para passar ônibus. É o tal negócio, não foi feito para passar ônibus ali, simples assim. E é articulado, inclusive. Que não, passa. é o ônibus do tamanho que for. É como passar caminhão ali, Gustavo. A rua não foi projetada para isso. E agora, aí eles não têm a coragem nem de responder. Para você ver como é que é. Aqui, quando a gente fala da prefeitura, a prefeitura ela é responsável por tudo. É claro, tem coisas boas que a prefeitura está fazendo? Tem. Mas em matéria de trânsito está terrível. O que acontece, né? Pegaram uma praça e criaram uma rua no meio da praça, sem a devida questão técnica, base, subbase, sem o devido cuidado com galerias, que deixa muito mais difícil a obra, né? E a gente vê certas coisas acontecendo que fazem com planejamento zero, não tem planejamento. Alguém resolve, vamos fazer isso, e não houve um estudo. Eu estou com uma notícia do Diário dos Campos hoje, né, que fala da representação do CREA, né, qual é o CREA, e aqui diz, né, o Samir Jorge, né, que é assessor de gestão de políticas públicas do CREA, diz que eles têm que participar mais da discussão pública. O Sindicato Rural, né, mandou um ofício ao CREA, inclusive questionando essas lombadas que tem pelo município. A gente questiona a zona rural, porque é a nossa competência, mas na realidade o município tem lombadas que requerem estudos, requerem dados, serem feitas conforme a norma, e não são feitas. O município faz um cadeião que requer um estudo de pacto de vizinhança, que não pode ser em zona residencial, e faz. O município resolve pôr o ônibus no meio da praça e tirar os automóveis, que são veículos leves, e no meu ponto de vista, eu acho que não devia ter nem veículo leve, nem ônibus no meio da praça, né? E aí também depois vai avaliar o efeito. Quer dizer, vamos fazer, depois a gente vê como é que ficou, com algo que para mim é o pior de tudo, é que vê como ficou, a hora que vê que errou, insiste no erro. Quer dizer, por que não chega e fala, olha, foi um erro da avaliação, foi uma tomada de decisão errada, vamos agora fazer do modo correto, vamos fazer o devido estudo, o que é necessário. Não, simplesmente daí insiste no erro, vai tampar o buraco ali, tapa aquele buraco ali, abre do lado, abre no outro. A via não tem condições desse tráfego e gera um problema sério, né, na praça, que é um local público para as pessoas estarem por lá, né?
Gustavo, eu gostaria de alertar outra situação também, essa que a gente acabou de falar. Aliás, semana passada aí, o Márcio, você aqui, a gente estava falando, antes disso acontecer, esses buracos e tal, a gente questionou essa situação de passar ônibus ali, né, no meio da praça. Mas outra situação que eu vi, inclusive, é quando um ônibus muito grande, esses biarticulados, atravessam a praça e sobem a Rua Santana e tem que dobrar à esquerda, que entra na Avenida Vicente Machado para ter o acesso ao Terminal Central. Nessa virada para a esquerda ali, Gustavo, Márcio, o motorista, ele tem muita dificuldade com esses articulados, porque é muito estreito ali, né? Inclusive os carros estão estacionados ali. Há uma dificuldade até de manobra, Gustavo, para os motoristas para pegar a esquerda e descer a avenida. É uma arte a gente adaptar as partes mais antigas da cidade à modernidade. Mas para isso a prefeitura tem as pessoas competentes, né, para fazer isso. Então o que se tem que analisar? Qual tipo de veículo? Eu vou falar para vocês de caminhão, que eu acabo entendendo um pouquinho mais. Né? Eu não tenho condições de colocar na fazenda um caminhão de 9 eixos, que é esses que vocês veem que são um cavalo e 2 carretas atrás. Né? Cavalo é a parte o caminhão mesmo que a gente fala, e as carretas que carregam a carga. Não entra um caminhão de 9 eixos lá. Eu tenho que ou adaptar a minha via, alargar e tal, quando é possível, ou tenho que entrar com um veículo menor, não tem como. Então, essa questão é que o município precisa pensar sempre na descentralização da questão do transporte público, né? A hora que você tem tudo centralizado, né, no parque ambiental, aí tudo tem que cair lá. Daí você tem que vir com ônibus de grande porte ou aumentar muito a frota. Né? Agora, a hora que você descentraliza, você permite que a pessoa, em vez de sim vir ao centro para voltar ao bairro do lado do que ela estava, ela pode fazer isso direto. Esse trabalho ainda não foi feito. O município precisa aproveitar as qualidades que tem a região central e saber as precariedades que ela tem para dar uma condução. E isso a gente pode ver muito, como a gente tipo que ainda não temos condições ainda de adequar certas coisas. Você tem que ir em municípios mais antigos e como é que esse pessoal se adequou? Como é que o negócio funciona? Como é que funciona no Rio de Janeiro? Como é que funciona em São Paulo, que eu estou aqui agora? Como é que esse pessoal resolveu esses problemas? E isso a gente tem que resolver, mas isso é estudo, planejamento, às vezes desgaste. Se a gente passar na rua para cima da rádio, a hora que se vem no binário, né, da Carlos Cavalcante, e você sai naquela via, bom, também estão fazendo mais lombada por lá, não sei se tem estudo, para começar por aí. Né? Daí você tem aquela via, passa na frente da entrada do 13 Bib, de repente você afunila, que não deveria afunilar, chega num sinaleiro, dá de cara com o imóvel que deveria ter sido desapropriado e feito a devida colocação da rua, mas claro, isso é desgaste com o proprietário do município, é recurso do município para pagar o dono daquela área, né? Mas o fato é que isso precisa ser feito e não é feito, né? Então esse cuidado, a política, vamos dizer, a gente tem que pensar no coletivo, né? Agir pelo coletivo e não agir de modo individual, né? Muito bem. Você lembra daquela conversa que tivemos aqui com o reitor Miguel Sanches Neto ao tempo que ele foi eleito para esse segundo mandato? E ontem ele deu depois, lá na Câmara Municipal, receberam uma carta. O Daniel Mila pegou e colocou uma carta. E ontem o reitor deu uma entrevista ao portal A Rede e confirmou o interesse da universidade, mas ressaltou pontos importantes que ainda devem ser discutidos no trâmite. Após a discussão sobre a possibilidade da TV educativa através do projeto de lei 339 de 2021, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa, o Daniel Mila, revelou durante sessão ordinária de 29 de agosto que a Universidade Estadual de Ponta Grossa poderia assumir o comando do sinal da emissora. Em entrevista ao Grupo A Rede, o reitor da universidade, o Miguel Sanches Neto, confirmou o interesse da universidade e ressaltou os próximos passos da transferência do sinal. Diz o reitor:
Nós somos parceiros para aquilo que a cidade, a FUNEPO e a prefeitura precisam. Se a melhor opção for que a televisão venha para a universidade, nós faremos de tudo para que isso se viabilize. Essa é uma conversa que data de 1 ano. Há 1 ano já estamos discutindo isso, revelou o reitor. O reitor ainda explicou que se trata somente da transferência do sinal da TV educativa, visto que a administração de toda a estrutura da FUNEPO não seria possível. Nós não podemos assumir a FUNEPO judicialmente. É importante deixar claro que a universidade se coloca à disposição para resolver um problema. Agora, cabe ao Conselho Gestor da FUNEPO, à Câmara de Vereadores e à Prefeitura definir qual o melhor destino para a TV educativa. Nós estamos abertos, dentro dessa nossa perspectiva, a fazer com que esse sinal continue funcionando em Ponta Grossa em prol da educação, da cultura, do jornalismo local, explicou o reitor. Ou seja, a universidade aceita ficar com o sinal da televisão, mas não com os penduricalhos, né? Gerar conteúdo, ela vai. Sim, claro, gerar conteúdo, tudo isso ela faz. Não, ela fica com o sinal, ela vai ter o direito de colocar esse sinal no ar, que na realidade é a concessão conseguida lá pelo Djalma de Almeida César há muitos anos atrás. Só que ela não quer os problemas, né, Gustavo? Tem os problemas, equipamentos sucateados, né, que é o que falam que tem por lá. Os funcionários, né, até no projeto de lei, fala que eles teriam que ser relocados, né, colocados na estrutura. E você veja, né, o reitor fala o seguinte, lá no final, é importante esclarecer que a universidade não está pedindo a TV para ela. Em segundo lugar, para que o sinal seja transferido, é preciso toda uma organização para que não haja interrupção, a preocupação de parar e perder, né, a sua audiência no sinal. Muitas vezes, de forma maldosa, as pessoas ficam criando narrativas de que a universidade quer a TV ou que o EPG não tem uma programação. Enfim, o que a gente pode garantir é que a universidade quer o melhor destino para esse sinal. Então, na realidade, é isso. Ela quer resolver um problema, né, que eu acho que é importante. A TV educativa tem muito para acrescentar, desde que utilizada com, vamos dizer, com muita competência e imparcialidade, né? Então, eu acho que aqui o reitor coloca que a universidade está ali para ajudar a comunidade, como é de praxe, né? E ela ajudando a comunidade, a gente poder avançar numa programação que precisa ter muito conteúdo. Você consegue fazer uma programação local sensacional, né? Uma programação nacional, você consegue dar muito mais conteúdos, consegue chegar muito mais, né? E claro, por exemplo, né? Será que a FUNEPO ou a TV educativa hoje estaria destacando esse problema da via na praça, né? Quando você tem que ter um direcionamento dela imparcial, né? Aqui até a gente vê muito hoje na imprensa, né? A gente vê em transmissoras de TV, enfim, alguns canais da imprensa, a parcialidade. Eu acho que a parcialidade não é positiva, né? É positiva você ter os pontos de vista, as pessoas colocarem o seu alinhamento, ou você coloca uma placa na frente, essa aqui é a TV do fulano, e aqui nós falamos só isso. Daí você faz que nem lá nos americanos, você tem que ouvir em uma emissora e outra emissora para você chegar a uma conclusão. A gente já vê acontecer isso em algumas transmissões aqui no Brasil, né? Então é importante para a FUNEPO, eu acho que é um excelente instrumento, eu acho que a universidade tem condições de abraçar isso, né? E a gente tem como avançar aí numa programação livre, isenta, imparcial, que esse acho que é o objetivo.